Segue o líder. Até o momento da gravação deste vídeo, o Atlético é líder do Campeonato Brasileiro. Está ali sendo perseguido pelo Internacional e também pelo Flamengo, mas até o momento desta gravação, o Galo é o líder. O Galo hoje tem 31 pontos, 10 vitórias, 4 derrotas, 1 empate, 30 gols marcados, 17 sofridos e 13 gols de saldo. Existem outros dois momentos em que a gente viveu uma situação semelhante, que foi a briga pelo título brasileiro. Isso foi em 2015 e 2012. Nesses dois momentos a gente brigou pelo título, mas no final a gente acabou perdendo em 15 para o Corinthians e em 12 para o Fluminense. Fazendo aqui um comparativo na 16ª rodada de 2020 com esses dois anos que a gente também lutou pelo título, 15 e 12. Em 2015 a gente tinha 35 pontos e em 2012 a gente tinha 38 pontos. Em 2015 eram 11 vitórias e em 2012 12 vitórias. Em 2015 3 derrotas e em 2012 1 derrota. Em 15 2 empates e também em 12 2 empates. Então, comparando só até a 16ª rodada, a gente tinha mais vitórias em 2012. E aqui com um detalhe, em 2012, assim como atualmente em 2020, o Galo tinha um jogo a menos. E em 2015 a rodada estava completa até a 16ª rodada. 30 gols marcados até o momento, em 2020 e em 2015 eram 32 gols, tínhamos um melhor ataque em aproveitamento. Em 2012, 27 gols marcados. Tomamos 17, em 2015, 14 gols. E em 2012, uma defesa mais sólida, mais consolidada, 8 gols. São 13 gols de saldo hoje, em 15 eram 18 e em 2012, 9 gols de saldo. Então esse era o desempenho do Galo nos anos anteriores, em que o Galo também brigou pelo título em 2015 e em 2012. Em 2015, o Galo perdeu a liderança ainda no primeiro turno, o Corinthians assumiu a liderança, terminou ali na 19ª rodada como líder do campeonato e não perdeu mais a liderança, acabou sendo campeão e o Galo vice. Em 2012, o Galo terminou como líder do turno, com um jogo a menos. O Galo tinha uma partida ainda para pagar, terminou com um ponto de vantagem ali sobre o Fluminense, foi ali o campeão do turno, mas acabou no início do segundo turno perdendo ali a liderança e não conseguiu recuperar mais e perdeu o campeonato. A liderança foi tomada numa partida do Fluminense contra o Santos. O Fluminense venceu o Santos por 3-1 e mesmo tendo uma partida a mais, acabou assumindo a liderança e o Galo não conseguiu correr atrás, não conseguiu tomar novamente a liderança e perdeu o campeonato. E em 2015, na 18ª rodada, o Corinthians vence o Sport por 4-3, tornando-se líder do campeonato. No dia seguinte, o Galo perde para o Grêmio por 2-0. O Corinthians assumiu a liderança, não perdeu mais o posto e o Galo acabou sendo vice-campeão. O time de 2012 era um time muito bom, um time ofensivamente muito bom, tinha um jogo que fazia muitos gols, tinha o Ronaldinho Gaúcho, que dispensa apresentações, e era um time que tinha jogadas muito fortes pelos lados, com o Bernat pela esquerda e com o Danilinho pela direita. Danilinho acabou se envolvendo em algumas confusões, acabou sendo dispensado, e a partir do momento que o Galo perde o Danilinho, o Galo ficou sem uma referência por aquele setor. O rendimento do time caiu muito, muito mesmo. O time começou a perder algumas partidas, o Fluminense foi crescendo e o Galo acabou perdendo o campeonato. Isso foi tão sério que no ano seguinte, uma das primeiras contratações pedidas pelo Cuca foi do Rosinei, para ocupar aquele setor direito onde jogava o Danilinho. O Rosinei veio, mas acabou que veio mais um jogador, e acabou sendo ainda muito melhor, né? O Galo acabou trazendo também o Diego Tardelli para jogar daquele lado direito. Então vinha um cara que fazia o corredor, mas também fazia muitos gols. O time acabou ficando bem mais forte do que era o de 2012. Mas a perda desse jogador do lado direito, o Danilinho, acabou sendo fundamental para a queda de rendimento do time e o time acabou perdendo aquele campeonato. O time de 2015 não era tão bom quanto o de 12, tinha um atacante muito bom, um cara que fazia muitos gols, mas o Prato sentia falta de alguns parceiros para ajudá-lo. Primeiro o Galo tentou ali o Thiago Ribeiro, começou bem, depois acabou caindo de rendimento. O Carlos, que vinha jogado muito bem no ano anterior, em 2014, especialmente na Copa do Brasil, acabou não se tornando o que a gente achava que ele ia se tornar. Rendimento caiu e o Galo acabou apelando, improvisando o Patrick como um atacante. Aí o resultado não foi lá
muito bom. O Galo acabou caindo muito de rendimento, o Corinthians acabou se equilibrando, subindo mais, e o Galo não conseguiu retomar a liderança. Time de 2020, estamos numa situação semelhante ao que estávamos na 16ª rodada nos anos anteriores. Em 2015 e 2012 a gente não tinha um adversário de um nível tão forte quanto é hoje o Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem um elenco muito bom, tem jogadores muito bons, acho até que o que faz o Flamengo estar bem não é tanto o seu treinador, mas os jogadores, os caras acabam tendo talento para resolver a coisa. A gente não tinha adversários desse nível. A gente tinha adversários muito bem equilibrados, o Fluminense e o Corinthians eram muito bons defensivamente e resolviam quando chegava ali no ataque. Era aquele time eficiente, defendia bem e fazia os gols para vencer os jogos. Os nossos times de 12 e de 15 eram um pouco desequilibrados na questão ataque e defesa. O time desse ano joga muito para frente, as linhas muito altas e precisa fazer gols. Se não fizer gols, não ganha os jogos. E por enquanto quem tem feito gols é o Keno e o Nathan. São esses dois jogadores que têm resolvido a situação do Galo. Quando o Keno e o Nathan não fazem gols, o Galo geralmente não vence. Então a questão é o seguinte, o Galo precisa, com urgência, arrumar alguém que faça gols. É uma posição que muita gente acha que vai até ser extinta no futebol, mas por enquanto ainda é válido ter um centroavante. Precisamos de alguém que faça gols, porque a bola chega toda hora e nem sempre Keno e Nathan vão resolver os jogos. Se não tiver um centroavante, um cara que faça gols, não dá para ganhar o campeonato.